A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, esta é a Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, e com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, Paula Santos, da CDU, Paulo Edson Cunha, do PSD, e João Paulo Rebelo, do PS. O programa está no ar na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde e também repete às terças às 3 da tarde e fica depois disponível nas plataformas de podcast. Os temas para hoje são a imigração, depois da entrevista do líder do PS, Pedro Nuno Santos, ao Expresso. Também a polémica sobre o deputado do Chega, que foi constituído arguido por furto de malas, e a demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que entretanto também já foi substituído. Começamos pelo primeiro destes temas, a imigração. Pedro Nuno Santos reconheceu que o governo do PS não fez tudo bem nesta área, diz que vai apresentar uma alternativa à declaração de interesse e suscitou um coro de críticas no interior do Partido Socialista. Hoje começava por Paulo Edson Cunha. Boa tarde. Paulo, que leitura é que faz destas declarações de Pedro Nuno Santos sobre a imigração em Portugal? Secretário tarde, Francisco Rito, João Paulo Rebelo e Paula Santos também, e a todos que nos ouvem. O secretário-geral do Partido Socialista acaba de dar uma cambalhota de 180 graus, claramente. É complicado nós tentarmos perceber aquelas que são as posições de um político candidato a primeiro-ministro e já tendo responsabilidades políticas durante muitos anos e que defenda uma situação e depois venha defender exatamente o seu contrário poucas semanas depois, sem ter acontecido nada que o leve a isso. Numa situação normal, a resposta que eu me lembraria de dar, quer este caso, quer outro, é que sempre que nós melhoramos, nós estamos a progredir, estamos a ir para melhor. Daí ser sempre bom, ser sempre positivo. E a primeira observação que eu deveria fazer, ou que eu faço até, é que é positiva a posição de Pedro Nuno Santos. Contudo, isto deixa-nos muitas dúvidas sobre a própria seriedade da forma como as posições e o que é que está por trás daquilo que são as posições do Partido Socialista, porque as posições de Pedro Nuno Santos, à partida, irão vincular aquilo que é o Partido Socialista. E depois, é um problema interno do Partido Socialista, todas as posições que destacados dirigentes do partido têm vindo a terreiro apresentar. Será uma dificuldade acrescida para o partido. Por outro lado, deixa-nos aqui algum tipo de inquietações, sobretudo porque, como eu dizia, a questão de fundo que nos traz aqui é que isto nós não estamos só a falar de uma mera manifestação de interesses. Até porque foi dito e foi discutido, eu próprio já o discuti aqui no programa com os meus colegas, dizer que a questão da manifestação de interesse é uma declaração que é feita, ela não saiu da lei. A grande verdade é que a forma como a mesma tem sido discutida, quer anteriormente, quer aquilo que tem acontecido agora, o que acontece é que é a aplicação da lei que no fundo, acabou por estar de uma forma incorreta por parte do Partido Socialista e por parte do governo anterior. E o facto de não aplicarmos a lei na sua plenitude fazia com que esta manifestação de interesse valesse, na prática, como único instrumento para as pessoas entrarem no país. Portanto, o que estava mal, eu até diria que não era a manifestação de interesse, não é preciso mudar a lei. Aliás, o que o PSD fez não foi a mudança da lei. O que o PSD fez, essencialmente, foi a aplicação da lei. Daí que eu não consigo ver que Pedro Nuno Santos tenha uma varinha de condão para vir apresentar agora
aquilo que não fez antes, desta vez pelo menos assumiu o que não é mau, que teve grandes custos para Portugal, mas a verdade é que não o fez durante o tempo que estava a governar, criticou quem o estava a fazer e quem o está a fazer neste momento, e diz que vai apresentar uma alteração. Neste momento, o que é muito mais importante é nós conseguirmos, neste momento, e eu até digo isso até por aquilo que eu sinto na minha atividade profissional, é a necessidade que nós temos neste momento de regularizar a situação que foi trazido por estas manifestações de interesse, ou seja, por este conjunto de pessoas que entraram irregularmente do país, que não têm, muitas delas não têm qualquer tipo de culpa e neste momento acabam por não ter a sua situação regularizada simplesmente porque não havia qualquer tipo de regulação. E aqui o que é necessário é neste momento existir algum tipo de regulação. E tentarmos perceber que se não há da parte destas declarações de Pedro Nuno Santos, e termino desta forma, se não há uma aproximação excessiva àquilo que é a extrema-direita. Por isso é que eu digo que este flic-flac dado por Pedro Nuno Santos, que vai quase da extrema-esquerda à extrema-direita, tentando ultrapassar, dando aqui uma cambalhota e tentando ultrapassar, se me permitem a expressão, pela direita, o próprio PSD. Paula Santos, o secretário-geral do PCP já teve a oportunidade este domingo, na inauguração da sede do partido no Fundão, de comentar também estas declarações de Pedro Nuno Santos. Diz Paulo Raimundo que isto é uma forma do novo líder do PS se demarcar da anterior liderança socialista, mas que podia ter escolhido outros temas, e diz que Portugal precisa dos imigrantes e deve continuar a acolher os imigrantes. E o que eu lhe perguntava é, Pedro Nuno Santos diz que a manifestação de interesses poderia ter um efeito diz que poderia, não, diz que tinha mesmo um efeito de chamada de imigrantes. Concorda que esta figura poderia ter esse efeito? Muito boa tarde, cumprimento o Francisco, cumprimento João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos os que nos estão a ouvir. Há uma contradição que é evidente nas declarações de Pedro Nuno Santos, porque já nesta legislatura o próprio Partido Socialista apresentou na Assembleia da República uma apreciação parlamentar do decreto-lei que extingue as manifestações de interesse. Este era um instrumento que permitia a entrada legal de um conjunto de imigrantes que trabalhavam, que faziam os seus descontos. Há aqui um problema grave que eu queria aqui referir, que se prende de facto com a insuficiente resposta por parte da AIMA. Todos conhecemos o processo atribulado da extinção do CEF, foi criada uma estrutura, a AIMA, para o tratamento administrativo destas questões, e a verdade é que o problema continua por resolver, deixando milhares de imigrantes no nosso país numa situação de enorme vulnerabilidade. E aí a responsabilidade é do governo, ou dos governos, do anterior governo, que não dotou a AIMA dos meios para regularizar a situação destas pessoas que estão no nosso país, que trabalham, como referi, que descontam, que dão um contributo importante para a nossa economia, e o atual governo também. As medidas que tomou já se viu que se revelam insuficientes. Aliás, nós na altura chamámos a atenção que seria necessário ir muito mais longe. Aquilo que nós consideramos que é preciso é, de facto, por um lado, que o Estado dê resposta no que diz respeito ao tratamento e à regularização da situação destes imigrantes. Mas o acolhimento, a integração, são de facto aspectos que nós consideramos que são de grande importância, e que esse deve ser o caminho para a integração e para o acolhimento, peço desculpa,
deste conjunto de pessoas que procuram o nosso país para uma vida melhor. Aliás, como muitos e muitos portugueses imigraram no passado, imigram hoje, também à procura de uma vida melhor. E, portanto, creio que devem ser estas as respostas. João Paulo Rebelo, tem havido vozes que dizem que se trata de uma cambalhota por parte do Partido Socialista e que é uma forma de o PS se aproximar das agendas que têm sido agarradas sobretudo pela direita, e dentro do próprio Partido Socialista há também críticas ao líder Pedro Nuno Santos. Temos vozes, algumas próximas aqui do Distrito de Setúbal, como Ana Catarina Mendes, a antiga governante responsável por esta área da imigração. Temos também de Eduardo Cabrita, o antigo ministro da Administração Interna, a discordarem do líder. E no caso do João Paulo Rebelo, inclina-se mais para o lado do pensamento de Pedro Nuno Santos nesta matéria, ou concorda com Ana Catarina Mendes ou com Eduardo Cabrita relativamente a esta questão da imigração? Muito boa tarde a todos, aos que aqui partilham o debate e naturalmente a todos que nos seguem. Ao Francisco, eu vou responder ao que me perguntou, mas também gostaria de depois naturalmente fazer alguns comentários ao que já foi dito aqui pelos meus colegas de painel. Mas antes de mais, começo então por responder. Eu próprio, tenho um pensamento muito próximo do Pedro Nuno Santos, mas não é de agora, desde que deu estas declarações. O pensamento que tenho é próximo dele e já é há muito tempo. Na verdade, é até e remonta à própria eleição para secretário-geral. E eu quero que isto também seja uma forma de responder, no fundo, ao que o Paulo Edson Cunha aqui dizia, de que houve uma cambalhota de 180 graus. Em bom rigor, quem conhece os pensamentos do Pedro Nuno Santos sobre esta temática não pode afirmar que haja aqui cambalhota nenhuma. Inclusivamente, como membro do governo, e enfim, pertencia como ministro, evidentemente, integrava o Conselho de Ministros, ele teve a oportunidade, na altura, de fazer alguns comentários e de levantar algumas questões e algumas dúvidas sobre algumas respostas que o Governo, então, dava. Vamos lá ver, quem quer fazer disto um drama... João Paulo Rebelo, e isso que está a dizer vai na linha das explicações do próprio Pedro Nuno Santos, que já teve a oportunidade de dizer depois da entrevista que quem o conhece sabe que o pensamento dele sobre a manifestação de interesses não é de agora. Mas nesse caso, não sendo uma cambalhota de Pedro Nuno Santos, por já pensar assim, é uma inversão do que era a política do Partido Socialista para a imigração. Eu diria que não se trata tanto de uma inversão. É uma crítica objetiva, isso não há como contornar, porque objetivamente é uma crítica a uma resposta que a determinada altura um governo do Partido Socialista deu a uma questão e a um problema complexo que nós vivemos no nosso país. Porque, repara, o que é que está na base disto tudo? Na base disto tudo está uma necessidade que o país objetivamente tem, não é? De mão de obra, de dar resposta a um conjunto de setores da nossa economia que objetivamente tinham dificuldades em encontrar trabalhadores, em encontrar resposta para as suas necessidades, e a determinada altura o que também, acabou depois por ser digamos, quase que um sinal que demos a uma parte do mundo de que em Portugal era isto. Eu sei que é um bocadinho difícil, mas as pessoas gostam de falar e ter opinião, e muito justamente, sobre as coisas, mas se nós falarmos concretamente, eu tive já, enfim, a oportunidade de algumas vezes ir falando com algumas pessoas que procuraram o nosso país legitimamente e com vontade de trabalhar e de resolver e de melhorar as suas vidas, entre a própria comunidade de migrantes. Esta é uma ideia genérica que passava, fale-se com eles, quer dizer, que em Portugal, a determinada altura, era entendido como um destino onde não só não eram bem acolhidos,
como eram, de facto, era facilitado o seu acesso a papéis, como normalmente se refere na prática um migrante, quer dizer, um migrante quer ter papéis, quer ter uma situação regularizada, quer estar bem, naturalmente não quer viver, digamos, permanentemente a olhar por cima do seu ombro ou naquela angústia de a qualquer momento lhe poder acontecer alguma coisa. Bom, o que sente, portanto, entende, eu aqui ainda acaba por ser a questão para mim mais relevante, porque o problema é verdadeiramente complexo. A Paula Santos, por exemplo, referia que o Partido Socialista a determinada altura levantou a questão do decreto-lei do Governo. Pois com certeza que sim, porque ficámos com a ideia que se extinguia a manifestação de interesse e como, no fundo, a manifestação de interesse, e não tenho problema em concordar com o que também já aqui disse o Paulo, digamos, não sendo esse o objetivo, o que é verdade é que a manifestação de interesse estava a funcionar, digamos, como um instrumento para a legalização célere e efetiva destes migrantes. Eu não sei exatamente qual é a bala de prata, agora sei que há uma coisa, e essa eu também tenho interesse em discuti-la, que é a questão, como agora também está sempre a ser utilizada, a palavra das percepções e dos temas e da exclusividade parece que de alguns temas a alguns atores políticos. Eu acho é que qualquer partido, e o Partido Socialista ainda bem, e concordo inteiramente, tem que participar nesta discussão, tem que responder inclusivamente a percepções. Eu costumo dizer muitas vezes, quer dizer, a política serve para resolver naturalmente problemas efetivos, mas também serve para resolver problemas de percepções, porque a determinada altura, se há uma percepção generalizada sobre uma qualquer temática, mesmo que essa percepção não tenha uma correspondência à realidade, a verdade é que passa a ser um problema também para o qual é preciso dar resposta. E, portanto, o Partido Socialista, neste momento, não está, digamos que, acantonado, não é visto pelos portugueses como um partido que se escusa a dar a sua opinião ou que se escusa a ter uma qualquer linha orientadora para uma questão que hoje, quer queiramos, quer não, é uma questão que se coloca à generalidade dos portugueses. E, portanto, o Partido Socialista ganha esse seu espaço, não também meramente numa forma, enfim, romântica, muitas vezes também que é associada à esquerda. João Paulo Rebelo, usando palavras suas, o PS deixa de estar em matéria de imigração acantonado, mas internamente não receia que estas críticas signifiquem que pode haver maior turbulência no interior do partido, e ainda por cima numa altura em que o próprio líder, Pedro Nuno Santos, nessa mesma entrevista, indicia estar a querer preparar-se para eleições em 2026. Bom, eu também não vou dizer nada de muito novo, quer dizer, a generalidade das pessoas que se interessa por política já ouviu isto. O Partido Socialista é de facto um partido grande, é o maior partido português, é perfeitamente natural e não é de agora, desde a sua fundação, que sempre encontrou espaço para vozes mais críticas, enfim, não termos todos absolutamente a mesma opinião sobre os temas. Agora, como qualquer partido democrático, discutirmos as coisas e depois há uma linha, naturalmente, há um programa, há um conjunto de valores e de princípios que passam a ser os de todos os socialistas. Também não quero fugir à questão de haver alguns camaradas meus que não concordam ou foram mais vocais e, sobretudo, aqueles que tiveram diretamente um papel e envolvidos na decisão que foi tomada na altura, não é? É natural que as pessoas também sintam, e muito bem, e justamente venham fazer as suas críticas. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, quase que diria, absoluta dos contactos que faço diariamente com as pessoas, de uma forma geral, mas também com os meus camaradas, quer dizer, a generalidade das pessoas estava farta desta conversa. Parecia que se uma pessoa levanta questões relativamente à questão dos migrantes, é fascista.
ou por outro lado, se entra numa linha de defesa de qualquer coisa, pelos ditos fascistas, vamos dizer assim, entre aspas, é acusado imediatamente de ser de extrema esquerda ou de ser um tipo que vive na Lua, que acha que o país pode resolver os problemas de todos os migrantes do mundo inteiro. Quer dizer, há de haver, e há garantidamente, uma linha sensata, moderada, digamos, razoável entre estas duas posições. E a maioria das pessoas, eu diria que concorda com isto. Eu queria fazer-lhe mais uma pergunta sobre a entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso, mas vou ainda passar primeiro por Paulo Cunha e Paula Santos. Paulo Edson Cunha, já aqui há pouco dizia que esta nova postura do Partido Socialista, agora indicada pelo líder Pedro Nuno Santos, aparenta ser mais favorável a um entendimento de regime, porque estamos a falar dos dois maiores partidos, relativamente à imigração. É nisso que acredita? Eu antes de mais nada, eu posso responder logo que sim, satisfazendo a sua curiosidade, sim, acredito nisso. Mas mais importante do que isso, eu gostava de dizer, por ser justo, gostei muito das palavras de João Paulo Rebelo. Acho que são bastante sensatas. Só há uma coisa que eu gostava de destacar aqui, que é a única coisa que João Paulo Rebelo, compreendo que tenha dificuldade também em dizê-lo, é que as posições de Pedro Nuno Santos, não enquanto governante, não enquanto já não ex-governante, porque o governo acabou depois do Pedro Nuno Santos sair, portanto houve ali um hiato de tempo em que Pedro Nuno Santos já não estava no governo, mas admitindo até ao final do governo anterior, até aí as declarações de João Paulo Rebelo fazem todo sentido, mas a grande verdade é que o Partido Socialista apresentou-se com um programa eleitoral diferente daquilo que neste momento está a dizer, porque esta questão da manifestação de interesses, de certa forma, estava defendida, continuava a estar defendida por Pedro Nuno Santos, que ele agora está a fazer esta inflexão. E este hiato de tempo que medeia entre a tomada de posse do novo governo e a oposição no Parlamento que Pedro Nuno Santos tem feito, tem sido diferente, e durante esse período de tempo é que há aqui uma certa contradição. Mas como eu disse anteriormente, se evoluímos, se melhoramos, é sempre bom, e neste caso com uma vantagem que é esta que o Francisco Rita acabou por concluir, porque é muito mais fácil nós termos um acordo de regime num setor absolutamente essencial. E agora era necessário tirar conclusões disto, porque apenas a manifestação de interesses diz respeito apenas à chegada dos imigrantes a Portugal ou à forma de os acolhermos. Agora, é necessário nós discutirmos também uma outra questão, talvez mais importante até neste momento, é o que fazer aos que estão cá ilegalmente neste período de tempo, em que a sua regularização está-se a mostrar muito mais complicada do que aquilo que seria de supor, porque são problemas gravíssimos, até do ponto de vista administrativo, que o Governo encontrou, porque estava completamente desregulado. E aqui também era necessário haver um acordo de regime, e um acordo de regime que fosse o mais amplo possível, da esquerda à direita, partidos como o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o Chega, se conseguissem entender-se, absolutamente impossível, ou muito difícil mesmo, para não dizer impossível, mas conseguissem entender-se nesta matéria, para não haver questões como aquela que nós acabámos por ver no Martim Muniz, porque no fundo, os próprios partidos acabam por ser desmentidos pela realidade, muitas vezes ao fim de um dia ou dois, ou no próprio dia, como tem acontecido. Paulo, aproveita essa deixa para passar para a Paula Santos e para irmos arrumando este tema, para irmos aos outros que também temos em agenda. Paula Santos, que comentário é que lhe merece estas declarações na parte final do Paulo Edson Cunha, o repto que lançava aqui para também os partidos da esquerda aceitarem mudar as políticas de imigração em Portugal? Permita-me que eu há pouco fazia uma referência, até por causa dos processos dos imigrantes que estão em Portugal e que
cuja situação está irregular. Eu há pouco fazia referências às responsabilidades quer do anterior, quer do atual governo, e recordo que já nesta legislatura tivemos inclusivamente a oportunidade de agendar uma iniciativa na Assembleia da República com a criação de equipas que permitisse de facto dar a resposta para o tratamento destas situações pela AIMA. Essa iniciativa foi rejeitada e a verdade é que aquilo que o Governo fez não está a dar a resposta como se vê. Mas como lhe estava a dizer, nós não consideramos que os recursos não são ilimitados no nosso país, mas consideramos que deve haver de facto medidas para, quando eu há pouco falava do acolhimento, da integração, para a garantia dos direitos sociais, dos direitos laborais, mas é importante também o seguinte, que é adotar medidas também, de facto, eficazes para o combate ao tráfico de seres humanos e que haja, de facto, uma intervenção firme também nessa vertente, porque a questão é, a situação irregular em que muitos se encontram no nosso país torna-os vulneráveis à exploração e, de facto, esse é um elemento e daí nós consideramos que deve haver, de facto, este esforço e esta mobilização de meios para tratar das situações que estão pendentes e que são ainda muitas no nosso país. Por isso fazíamos essa referência e essa necessidade que é, de facto, uma urgência e que se mantém um conjunto de dificuldades que é preciso dar resposta. E isso é da responsabilidade do Governo, essa resposta. E, portanto, consideramos que esta, de facto, é uma matéria que exige efetivamente que hajam medidas que sejam adotadas para a resolução destes problemas. Passamos então para o segundo tema de hoje. Eu há pouco referi que ainda gostava de fazer mais uma pergunta a João Paulo Rebelo sobre a entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso. Já agora posso dizer qual era a pergunta por uma questão de curiosidade, mas deixamos o tema, porque é sobre presidenciais, para outro programa. Hoje já não temos tempo. É que Pedro Nuno Santos mostrou nessa entrevista que se inclina mais para o candidato António Vitorino do que António José Seguro. Mas deixemos isso para um futuro programa e hoje avançamos já para o segundo tema que temos na nossa agenda. O deputado do Chega, Miguel Arruda, foi constituído arguido por ser suspeito de furtar malas no aeroporto. Foram encontradas, segundo informações que vieram a público, 17 malas na casa do deputado. Entretanto, o grupo parlamentar do Chega teve uma reunião com Miguel Arruda e foi comunicado depois que este deputado passava a ser não inscrito, abandona a bancada do partido e, entretanto, ficou a saber-se também que Miguel Arruda invocou problemas psicológicos para meter baixa e ir passar uns tempos à Madeira, de onde é originário. Eu começava Açores, agora... Francisco, Açores. Aos Açores, obrigado pela correção, João Paulo. E eu começava mesmo por si, João Paulo Rebelo. Isto é uma polémica que muitos até, além das questões morais, consideram caricata, no seio de um partido que tem-se assumido como o defensor maior da conduta política, designadamente do combate à corrupção e à criminalidade. E agora, este caso tem relação com essa postura do partido. A resposta que o Chega deu foi exemplar e isso marca a diferença para com os outros partidos, como disse André Ventura, ou na sua opinião não é assim? Francisco, eu sou tentado a dizer que do Chega pouco de exemplar vem, quer dizer, o que eu acho que este caso, que não deixa de ser, enfim, constrangedor, até confesso-vos a minha
dificuldade, porque quer dizer, no fim do dia eu já me sinto quase que, enfim, com pena, para falar um português que toda a gente compreende, daquele deputado, enfim, porque isto é de tal forma insólito, não é? De tal forma insólito que eu também compreendo, e esta coisa agora da baixa psicológica, olha, eu sinceramente compreendo, é um tema de atualidade, mas gostava muito mais de estar a discutir a questão anterior do que propriamente esta, e portanto vou ser muito telegráfico. O que este caso tem eventualmente de positivo, ou a virtualidade que tem, é de facto demonstrar que há um partido na nossa democracia que usa uma linguagem absolutamente moralista e enfim, de princípios que parece que toda a gente, portanto, que ali se encontra a pureza no seu estado mais excepcional, e depois, na verdade, são os telhados de vidro que se conhecem, quer dizer, olha, é triste, para mim, enquanto nem é como deputado, nem é aqui qualquer tipo de corporativismo, para mim é só triste perceber que houve a eleição, e não é pelo deputado e pelo eventual furto de malas, quer dizer, era porque todos quantos tiveram a oportunidade de ouvir as suas intervenções, de ouvir, digamos, os seus, e até hoje é mais público, não, mas já acompanhava há mais tempo as publicações nas redes sociais, portanto, todo digamos, a participação política do Miguel Arruda é de facto, enfim, deplorável, e vem dizer que efetivamente não deve haver uma profunda desconfiança perante aqueles que se colocam sempre acima de todos e acima de quaisquer pecados que o comum dos mortais possa cometer, e que venham defender, enfim, regimes de pureza e de... Olha, é triste, tenho sinceramente constrangimento em comentar isto, e quanto à atitude do Chega também se compreende, porque o próprio partido deve ter percebido, porque eu não sou daqueles que acho que a inteligência não esteja distribuída, enfim, por todo o lado, e evidentemente que qualquer pessoa que pense no Chega percebe que este é um caso que os afeta e que os atinge de uma forma muito, muito profunda, não é? Quer dizer, porque na verdade, por mais que nós queiramos, o deputado foi eleito pelo seu círculo eleitoral, com certeza, mas quer dizer, os partidos também têm formas de escrutinar minimamente aqueles que fazem parte e que no fundo estão nas suas fileiras, não é? E portanto é evidente para mim que há aqui uma falta de escrutínio do Chega, e que calculo, vou estar aqui a falar de forma generalizada, porque também não é correto, mas há mais casos seguramente de grandes incoerências, inconsistências, porque no fundo o resultado, a eleição deste deputado resulta daquilo que é muito mais grave, não é? Que nós sabemos, que é alguma insatisfação, algum mal-estar dos eleitores com o regime, objetivamente, porque não veem as suas vidas melhoradas, às vezes também de uma forma injusta, que é feita a própria avaliação dos eleitores, mas outras vezes naturalmente com razão, e no fundo este voto de revolta, este voto digamos, de protesto, não conduz a bons resultados, como está visto. Paula Santos é deputada há mais anos consecutivos no Parlamento, consecutivos e mesmo interpelados, se fosse o caso, do que Paulo Edson Cunha e do que João Paulo Rebelo.
Uma pergunta, para já queria também perguntar-lhe que importância é que atribui a este caso, que é a primeira pergunta, a mais óbvia, mas depois disso também gostava de aproveitar a sua experiência e conhecimento, porque é uma curiosidade que certamente muita gente tem, de até que ponto é que a imunidade parlamentar pode valer a Miguel Arruda neste caso. Paula Santos, tinha o microfone desligado, sim, agora sim. Sim, olha, sobre este caso, aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte, porque de facto este deputado é de um partido que rapidamente acusa tudo e todos, e a verdade é que fica claro que de facto todos esses moralismos não passam de falsos moralismos e de falso combate à criminalidade, como muitas das vezes dizem. E portanto eu creio que aquilo que mostra é de facto esta incoerência e deixa que fica aqui muito evidente relativamente a esta questão. Relativamente fez uma pergunta concreta sobre a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é no exercício, ou seja, ela existe no exercício das funções de deputado para garantir, de facto, a liberdade no exercício desse mandato. Nós aqui estamos a tratar de uma acusação e, aliás, e com aquilo que veio a público e que com evidências muito, muito grandes, não são matérias dessa natureza. Mas eu queria, é de facto uma situação, um caso de delito comum, mas que aquilo que revela é que de facto que é um partido de falsidades daquilo que apregoa, mas depois daquilo que é a realidade concreta e os factos. E ficava por aqui. Paula Edson Cunha, também o seu comentário a este caso, a importância que atribui e como é que avalia a resposta do Chega, que André Ventura veio logo dizer que fez toda a diferença relativamente a outros partidos e passou logo ao ataque, a falar de antigos casos no PS e no PSD, e também lhe perguntava quanto à própria conduta do deputado em causa, Miguel Arruda, que entretanto não apenas se mantém na Assembleia da República, não abandona o cargo, e até mete uma baixa psicológica, que é uma coisa que é usada em Portugal muitas vezes, não sei se são a esmagadora maioria das vezes, mas é muito usada, como é do conhecimento do senso comum, para fugir a problemas, quando não é um verdadeiro caso de saúde. Como é que avalia a conduta do deputado Miguel Arruda? Parece-lhe razoável, aceitável que se mantenha como deputado na Assembleia da República depois deste caso? Francisco Leite, eu acho que nada que aconteceu e que foi tornado público esta semana e que aconteceu posteriormente foi razoável. Nós estivemos a viver um filme de terror que não dignifica minimamente a função de deputado. Eu e os meus colegas, com certeza, poderei quase que apostaria que poderei falar com eles, não conseguimos rever-nos minimamente em qualquer tipo de comportamento a que assistimos. E a indignidade, algumas indignidades que aconteceram, e aqui já falo mais por mim, desgostaram bastante ao longo desta semana. Em primeiro lugar, Miguel Arruda, do meu ponto de vista, não tem o mínimo de condições de continuar. E não tem o mínimo de condições de continuar não é porque nós vamos violar aqui um dos princípios mais sagrados que existem no direito, que é a presunção de inocência. Eu quando digo isto, quando afirmo isto, eu não estou a afastar a presunção de inocência, porque a presunção de inocência
tem a ver com nós dizermos que nós considerarmos alguém como verdadeiramente culpado até essa pessoa ser culpada, até ser condenada em tribunal, transitada em julgado. Isso é uma presunção de inocência jurídica, legal. Outra coisa bem diferente é nós, com aqueles factos dos quais nós temos conhecimento, muitas vezes nos são dados, não temos dúvidas nenhumas desses factos, é nós considerarmos uma determinada conduta errada. E a conduta estar a ser errada, e sobretudo quando nós estamos a falar do ponto de vista político, há que tirar conclusões políticas. Por isso é que eu digo que Miguel Arruda, daquilo que veio a público, não tem o mínimo de condições para continuar como deputado, do meu ponto de vista. Bem diferente é aquilo que o Partido do Chega fez. Eu percebi o que os meus colegas disseram. O João Paulo Rebelo, de uma forma educada, não quis tecer grandes comentários, e a Paula Santos também tentou aqui salvaguardar minimamente esta situação. Contudo, nós não nos podemos esquecer, e a Paula Santos disse isso, se fosse ao contrário, imaginemos que isto era um caso que tivesse acontecido, por exemplo, no PCP. Imaginemos o que é que o André Ventura estaria a dizer neste momento e o próprio Miguel Arruda. Portanto, nós não podemos dizer que teremos que ser necessariamente iguais àquilo que nós condenamos numa postura diferente, mas devemos tirar conclusões políticas daquilo que aconteceu em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquilo que o Partido Chega fez com Miguel Arruda na manhã de sexta-feira foi absolutamente indigno. Eu estou numa bancada, estou muito perto de Miguel Arruda, aliás, é um deputado bastante acessível, bastante simpático, portanto, do ponto de vista pessoal, não teria nada a dizer dele, não fosse ser um deputado, muitas vezes a forma como se comporta relativamente a outros, não aos do PSD concretamente, mas sobretudo aos do Chega. Aliás, a Paula Santos é uma das pessoas que é mais visada pelo Miguel Arruda, em pleno plenário, porque eu estou lá perto e acabo por ver. Portanto, e tem comportamentos muitas vezes muito pouco dignos, muito pouco próprios de um deputado, e que depois acabam por não dignificar tudo aquilo que é a função de um deputado. Mas muito grave foi aquilo que o Partido Chega também fez ao próprio Miguel Arruda. Porque uma coisa é nós dizermos que é nós demarcarmos politicamente e até socialmente daquilo que foi feito. Nós podemos dizer, e não tenho dúvidas nenhumas, por isso é que eu disse, não tenho dúvidas nenhumas que nenhum de nós se pode rever naquele comportamento que aparentemente apareceu e naquela entrevista inenarrável que foi dada por Miguel Arruda. Ninguém de nós se pode rever nisso, mas também ninguém de nós poderá aceitar o comportamento da forma como Miguel Arruda, enquanto ser humano, foi tratado naquela manhã de sexta-feira, sendo que há regra no Parlamento, em regras, o deputado, as regras podem não ser as melhores, podem ter que ser revistas, podemos ter que pensar nisso em situações como esta. Como é que um deputado, porque isto é o que as pessoas se perguntam, e isto é que faz muitas vezes descredibilizar a política. Como é que um deputado numa situação destas continua a poder exercer e ainda por cima ter mais privilégios do que tinha anteriormente? Isto é uma pergunta que tem sido recorrente desde que tem acontecido. Mas a verdade é que este deputado não está condenado, aliás, neste momento nem constituído arguido, creio que esteja ainda, portanto, a verdade é que este deputado está dentro de todos os seus direitos e dentro daquilo que são os seus direitos tem inclusive o direito de se sentar. E em sentar, o lugar mais razoável para sentar era ali. O que eu assisti foi colegas dele a serem mandados retirar do lugar que estava ao lado dele, como se ele tivesse uma doença infectocontagiosa. Portanto, não se trata um ser humano, não se trata um colega da forma como eu vi o Chega a tratar o Miguel Arruda. Pareceu-me absolutamente indigno. E também isso diz muito do partido que nós estamos a falar. Diz muito daquilo que foi. A sessão teve que ser interrompida, como todos nós sabemos. O Sr. Presidente da Assembleia, penso que esteve muito bem da forma como conduziu e a Paula Santos, como líder de bancada, esteve nessa reunião. Foi uma reunião relativamente rápida e pronto, penso que não poderá dar aqui grandes pormenores, mas a verdade é que o Miguel Arruda se sentou onde tinha de se sentar. Respondendo concretamente, mesmo para finalizar, sim, para fechar. A questão da baixa médica, eu acho, também para dizer a verdade, de tudo, eu acho que é o mais razoável, porque a pressão a que
nós estamos a falar de alguém que não estava preparado para esta pressão, para este mediatismo. E, de repente, ele começou a abrir telejornais desde terça ou quarta-feira que ele anda a abrir telejornais. A pressão que ele teve no Parlamento por parte de todos os colegas, sobretudo os colegas do próprio partido, eu acho que é o mínimo. E temos que admitir que possa ser mesmo um problema efetivo e não um expediente. Com certeza que sim, com certeza. Paula Santos, João Paulo Rebelo, não sei se querem acrescentar alguma coisa face às referências que foram aqui feitas. Se não quiserem, passamos ao terceiro e último tema do programa de hoje, que é a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Teve que se demitir o diretor nomeado pela nova Ministra da Saúde, nova, mas já desde março. Gandra de Almeida veio a saber-se, acumulava funções consideradas incompatíveis em diversos distritos, inclusive no Algarve, e foi demitido. O caso deu polémica, ainda agora se discute se a Ministra tinha ou não tinha conhecimento da acumulação de funções deste ex-diretor, e entretanto há 5 dias já foi nomeado um novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que é Álvaro Santos Almeida, que é um professor universitário que já foi também vereador do PSD, vereador e candidato do PSD à Câmara do Porto. Esta polémica teve várias vertentes e eu começava agora por Paula Santos novamente. Um dos efeitos desta polémica é o de colocar em causa a própria direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. A forma como esta direção tem sido afetada por problemas indicia que deveria ser equacionada a sua existência, a sua própria existência, ou, no seu entendimento, não é esse o caminho correto? Bom, nós sempre tivemos muitas reservas relativamente à direção executiva do SNS, quando foi criada, pela sobreposição de competências com outras estruturas do Ministério da Saúde, nomeadamente a CSS, no quadro das suas competências, pela total autonomia que foi atribuída para a contratualização com o setor privado. Se nós olharmos para aquilo que tem sido a atuação por parte da direção executiva nestes anos que existe, que não são muitos, aquilo que verificamos é os problemas do Serviço Nacional de Saúde, ou não resolveu os problemas, a situação não melhorou, muito pelo contrário. A direção executiva foi tomando decisões de encerramento de serviços, estou a falar concretamente do encerramento temporário das urgências de ginecologia, de obstetrícia, o encaminhamento de mulheres grávidas para grupos privados. Portanto, não é isto que o Serviço Nacional de Saúde precisa. O Serviço Nacional de Saúde, aquilo que precisa é, de facto, de investimento, de mobilizar aqueles que são os recursos que tem para investir no Serviço Nacional de Saúde e não para canalizar para os grupos privados que lucram com a doença. Quando está identificado que um dos principais problemas é a falta de profissionais de saúde, a solução não é encerrar serviços, a solução é tomar medidas para garantir as condições de trabalho e valorizar as carreiras, os direitos desses profissionais de saúde para que se consiga fixá-los no Serviço Nacional de Saúde. Bom, não foi isso que foi feito e, portanto, nós temos todas as reservas relativamente a esta opção. Se me permitiria, eu gostaria de fazer ainda 2 considerações muito breves. Por um lado, é que a nomeação de Gandra de Almeida como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde é uma responsabilidade deste Governo.
E, portanto, o Governo tinha os elementos para poder fazer a aferição se reunia as condições. Eu estou a falar isto porquê? Porque no próprio relatório da CRESAP é identificado que exercia funções, creio que no Hospital de Gaia é o que está referido no relatório da CRESAP. E, portanto, a sua nomeação é uma responsabilidade do Governo. A segunda questão que eu gostaria de referir prende-se com a nova nomeação. Estamos a falar de uma pessoa que já foi presidente da entidade reguladora da saúde e que as suas opções foi no sentido do benefício dos interesses privados na saúde. Portanto, não nos parece que seja esse o caminho que é necessário pelas razões que já aqui justifiquei. E se me permite ainda um último aspecto para terminar. Na área da saúde, em diversas áreas, mas eu agora vou-me centrar na área da saúde. Na área da saúde, aquilo que temos assistido por parte deste Governo é que, em vez de se empenhar, de facto, em resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, está mais preocupado em demitir um conjunto fazer um conjunto de missões, como temos assistido ao longo destes últimos meses, até numa lógica da partidarização, que é absolutamente errada. E por isso é que nós também consideramos que a esse nível da gestão das unidades de saúde deve haver também alterações. Por exemplo, o Presidente do Conselho de Administração ser através de um procedimento concursal e os demais membros dos Conselhos de Administração ser através da eleição pelos respectivos profissionais de saúde, até para avançar numa perspectiva de gestão democrática das unidades de saúde. João Paulo Rebelo, passava agora para si sobre este tema da Direção Nacional, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Que comentário é que lhe merece a polémica à volta da demissão de Gandra de Almeida e também se tem as mesmas reservas que Paula Santos aqui apontava ao novo diretor executivo, que também já foi o presidente da entidade reguladora da saúde e que foi agora nomeado pelo governo Álvaro Almeida Santos. Francisco, olha, eu para ser franco, reservas tenho cada vez mais em relação à senhora Ministra da Saúde e digo, acreditem, não com grande felicidade, porque, olha, praticamente já se torna quase tão constrangedor falar da Sra. Ministra da Saúde como do caso que anteriormente falávamos. A Sra. Ministra da Saúde, de facto, enfim, é um erro de casting, não há muito mais a dizer sobre isso. Os casos somam-se, as explicações são sempre também elas altamente constrangedoras, porque basicamente a responsabilidade nunca é assumida, e eu, para lhe ser franco, e porque sei que daqui a bocadinho vai começar a dizer que temos de terminar o programa... Sim, temos pouco tempo de ficar por aí, eu agradeço. Sim. E, portanto, queria só dizer que nós temos mesmo que convocar-nos a todos para um grande, enfim, debate sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque sabe o que é que eu reparei, que neste caso toda a gente tem focado muito na questão das incompatibilidades e, portanto, eu reparei nos valores que foram tornados públicos que este senhor ex-diretor do SNS auferiu em, claro, part-time, não é? E, portanto, para mim, são valores que me espantam e que definitivamente nós precisamos de clarificar o regime dos nossos médicos. Temos definitivamente de ter uma grande discussão sobre o que também é, e não vou fugir à palavra, o corporativismo da Ordem dos Médicos. Temos que, enfim, fazer uma... Sim, há muitas coisas, mas também temos que avançar, João Paulo Rebelo. Peço-lhe desculpa, passava para o Paulo Edson Cunha e também mesmo só aqui 1 minuto e meio. Paulo Edson Cunha, sobre as demissões na direção executiva do SNS e a nomeação deste novo diretor executivo, isto é mais um caso a mostrar as fragilidades da ministra, como dizia João Paulo Rebelo? Serei telegráfico também porque não tenho outra hipótese. E dizendo, é um caso que correu mal. Tem que ter uma reflexão
muito mais aturada, conforme o João Paulo Rebelo disse. É verdade que isto tem que ser, de facto, talvez o grande tema nacional. Temos vários, mas este talvez o grande tema nacional, mas a grande verdade também é esta. O Governo aqui atuou, ele demitiu-se e agora vamos todos torcer para que o novo dirigente consiga resolver aquilo que não tem estado a ser resolvido. Neste momento tem que ser a esperança que todos temos de ter, porque estamos a falar do setor talvez mais difícil neste momento e com maiores problemas que Portugal atravessa neste momento, e é absolutamente essencial nós conseguirmos dar a volta a isto. Do ponto de vista político, foi feito o que tinha de ser feito. E daqui a uns tempos, naturalmente, que a oposição vai continuar a pedir a cabeça da ministra, mas as conclusões, conforme eu disse, vão ter que ser tomadas em algum momento, mas deixem a ministra concluir aquilo que começou e depois, olha, vamos ver se com resultados positivos, e era bom para todo o país que fosse com resultados positivos. Vamos ver como serão os resultados e se aparecem mais casos no futuro. Para já encerramos este programa, a Semana Política, com João Paulo Rebelo, deputado do Partido Socialista, Paula Edson Cunha, deputado do PSD, e Paula Santos, deputada do PCP. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.